Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 1. Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: as consequências da ausência da palavra profética. Meta de hoje: leitura das páginas 68 a 70. O enviado não prega as próprias palavras. Em Apocalipse lemos: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A pregação dos apóstolos não é dada segundo o estudo em seminário ou faculdade teológica. Tampouco produz efeito por apresentar uma boa retórica. A palavra que o apóstolo prega deve ser o que Deus lhe revela para que ele transmita com vistas à edificação da igreja, e não palavra de sabedoria ou conhecimento próprio. O apóstolo Paulo agia dessa maneira. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos do 11 ao 12. O apóstolo tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa agir como Jesus quando esteve na terra. No Evangelho de João, o Senhor testificou: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. E ainda: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João 7,16. Além disso, no capítulo 14 de João, ao falar aos discípulos, Jesus disse: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 10. O canal designado por Deus não pode falar de si mesmo. A palavra e não a obra humana deve fazer a circulação da vida divina no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo afirma: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. O enviado de Deus não pode usar ostentação de linguagem ou argumentos pessoais, pois quando a palavra vem de Deus, é o próprio Espírito que fala e ela sai com poder. Portanto, vamos fazer com que a palavra seja como a corrente sanguínea, circulando entre nós por meio da imersão e dos gritos de guerra, que nos ajuda a inculcá-la em nosso coração. Vamos falar entre nós, instruindo e demonstrando uns aos outros. É dessa maneira que a vida irá circular entre nós e nos constituir da verdade, libertando-nos de ser cristãos de fachada e tornando-nos cada vez mais cristãos que vivem em realidade, conectado ao Deus verdadeiro. Quando a igreja estiver cheia da verdade, o Senhor poderá voltar. Aleluia!